Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os alunos e alunas inscritos na disciplina Legislação Penal Extravagante. Vamos iniciar mais uma aula do nosso semestre letivo de 2018.1, dando continuidade ao estudo do tema contravenções penais. Na aula passada, só para que vocês se recordem, nós traçamos um panorama geral acerca da lei das contravenções penais, iniciando com uma diferenciação acerca dos conceitos de crime e contravenção, certo? Também discorrendo a respeito das principais diferenças existentes entre esses dois tipos de infrações penais, falamos a respeito das características gerais inerentes às contravenções e discorremos também acerca do enquadramento legal dos referidos tipos penais, das referidas infrações penais, que se caracterizam por serem de menor lesividade social, de menor potencial ofensivo, diferentemente do que ocorre com os crimes que se tratam das infrações penais de maior gravidade, pessoal. Na aula de hoje, nós iremos iniciar um estudo acerca das contravenções em espécie. A lei das contravenções penais, ela, a exemplo do que acontece com o Código Penal brasileiro, ela diferencia uma parte inicial, uma primeira parte, que se trata, vejam bem, por assim dizer, parte geral da lei das contravenções penais, com institutos referentes a todas as contravenções, e uma parte especial que trata das contravenções em espécie, que serão por nós estudadas a partir da aula de hoje. Você pode só acender a luz, por gentileza, para ficar mais claro. Isso, obrigado. Pessoal, o que é que nós poderíamos falar acerca das contravenções penais em espécie? Primeiramente, é preciso que se deixe consignado que, a exemplo do que acontece com o Código Penal, o legislador tratou de classificar as contravenções de acordo com o objeto jurídico protegido pela inclusão desta ou aquela contravenção entre os tipos penais referenciados pela lei das contravenções penais. Primeiramente, também, a exemplo que acontece com o Código Penal, a lei das contravenções tratou de tipificar as condutas relativas às contravenções referentes à pessoa. Nesse título, a lei das contravenções penais buscou proteger os bens, direitos e interesses jurídicos relativos à pessoa humana, quais sejam a vida e a integridade física do ser humano. Em primeiro momento, o legislador penal, na lei das contravenções penais, a respeito das contravenções penais relativas ao porte e à fabricação ilegal de arma de fogo, lá nos artigos 18 e 19 da lei das contravenções penais. É preciso que se diga que esses dispositivos constantes, os artigos 18 e 19 da lei das contravenções penais, eles foram tacitamente revogados, pessoal, pelo Estatuto do Desarmamento, que tratou de criminalizar essas práticas. Elas deixaram de ser contravenções e passaram a receber um tratamento mais rigoroso, um tratamento mais duro por parte do legislador penal, no sentido de que, após o Estatuto do Desarmamento, o porte ilegal e a fabricação ilegal de arma de fogo passou a ser disciplinado como sendo não mais contravenções, mas sim como crimes, certo? O tratamento jurídico que passou a ser conferido após o Estatuto do Desarmamento tratou de revogar
esses dispositivos constantes nos artigos 18 e 19 da Lei das Contravenções Penais, certo? No sentido de que o porte ilegal de arma de fogo, munições ou acessórios hoje, não se trata tão somente de contravenções. Hoje em dia, após o advento do Estatuto do Desarmamento, houve a criminalização dessas condutas, certo? No sentido de que o Estatuto do Desarmamento conferiu um rigor maior a esse tipo de conduta ilícita, esse tipo de fato típico, né? Na sequência, nós vamos falar dos principais, né? Não vamos tratar todas as contravenções penais, mas as mais frequentes na casuística, as mais abordadas pela doutrina e pela jurisprudência penalista, certo? No tocante ao artigo 20, a Lei das Contravenções Penais tratou de tipificar como sendo contravenção o anúncio de meio abortivo. Agora é preciso que se diferencie este fato típico arrolado pela Lei das Contravenções Penais do crime de aborto. O aborto trata-se de um crime doloso contra a vida e, portanto, se trata de uma conduta muito mais grave do que o mero anúncio de meio abortivo, certo? Nós temos aqui, nessa conduta típica, tão somente a contravenção de se anunciar determinado procedimento que possa vir a resultar no crime de aborto, certo? Uma diferença fundamental para as três modalidades de aborto às quais alude o Código Penal, que trata do aborto provocado pela própria gestante, chamado autoaborto, o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante, e o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Aqui não. Aqui nós não temos a prática de crime contra a vida. Na realidade, não temos nem a prática do crime. A prática de um mero anúncio de método abortivo, que se trata de uma contravenção penal. Certo? Nós temos ainda, desta feita, não tendo como objeto jurídico a vida, mas sim a incolumidade física do indivíduo, a contravenção penal das vias de fato, prevista lá no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais. O que é que diferencia a contravenção penal das vias de fato do crime de lesão corporal? Primeiramente, o que caracteriza as vias de fato? As vias de fato são caracterizadas por se tratarem de qualquer contato físico violento, bruto, exagerado, que não venha provocar ferimentos e no qual o agente não tenha o ânimos de lesionar a vítima, certo? Ele não tem o ânimos de ferir, chamado ânimos ledendi, de lesionar a integridade física, a incolumidade física de alguém. As vias de fato seriam a troca de agressões físicas, troca de tapas, de empurrões, certo? Que, não obstante, possam vir a levar à configuração do crime de lesão corporal, não se caracterizem como tal em razão, primeiramente, da ausência do ânimos ledendi, do ânimos de ferir, de machucar, de lesionar. E segundo, pela própria dimensão das lesões. Nas vias de fato, você tem, por exemplo, a troca de empurrões, a troca de tapas, sem que haja uma lesão efetiva, a incolumidade física da vítima por parte do agente. Certo? Digamos que a diferença entre as vias de fato e a lesão corporal, ela seria de grau. O grau de ofensa à incolumidade física da vítima. E, evidentemente, a presença, no caso da lesão corporal, do ânimos ledendi,
do ímpeto de lesionar a vítima, do desejo de machucar, do desejo de comprometer a integridade física da vítima, que evidentemente se encontraria ausente nas vias de fato. As vias de fato são caracterizadas pela presença do contato físico intenso, grosseiro, bruto, mas sem a presença de lesões efetivas à integridade física, à incolumidade física do indivíduo, como nas lesões corporais, certo? Detalhe é que a lesão corporal é uma coisa interessante. A lesão corporal, apesar de ter uma gravidade maior, se ela for de natureza leve, ela exige a representação do ofendido. Às vezes, de fato, não. Às vezes, de fato, como contravenções penais, elas deverão ter o seu processamento ajuizado através da ação penal pública. Um detalhe interessante. Apesar da lesão corporal, ela possuir o condão de efetivamente lesar a integridade física do indivíduo, certo? No crime de lesão corporal de natureza leve, a exemplo do que acontece no crime de lesão corporal culposa, a vítima, ele deve, entre aspas, autorizar o Ministério Público através da representação, certo? Através de si próprio, ou do seu representante legal, para que se inicie o processo, certo? Aí se estabelece uma questão interessante, pessoal. As vias de fato, em confronto com a lesão corporal culposa, a lesão corporal culposa, ou lesão corporal ainda que dolosa, de natureza leve. Evidentemente que a lesão corporal, em tese, configura uma infração penal mais grave do que as vias de fato, certo? Mas não seria uma contradição as vias de fato necessitarem tão somente do ajuizamento da ação penal pública e a lesão corporal leve requerer a representação do ofendido, porque nós temos, eu falei para vocês na aula passada, o entendimento consignado pelo Supremo de que toda contravenção penal, isso na inteligência do artigo 17 da Lei das Contravenções Penais, que toda contravenção penal é de ação pública incondicional. Eu acho que vocês se recordam, nós tratamos acerca disso na aula passada, né? Uma das diferenças entre as contravenções penais e os crimes é que os crimes poderão ser de ação penal privada ou pública condicionada à representação. Mas as contravenções não. As contravenções, elas sempre terão o seu processamento acerca dos eventuais casos concretos em que se pratiquem contravenções, elas sempre serão procedidas através da ação penal pública incondicionada. O que é que entende a doutrina? A doutrina entende que, em razão das vias de fato, elas serem menos graves do que a lesão corporal, deveria se exigir a representação. Mas esse não é o entendimento jurisprudencial dominante. O entendimento jurisprudencial dominante é de que, a exemplo do que acontece com as demais contravenções penais, as vias de fato exigem efetivamente apenas o ajuizamento da ação penal pública incondicionada. Não há necessidade de representação, tal qual acontece na lesão corporal leve, em que se exige a representação por parte do ofendido. Inclusive, nesse particular, só fazendo aqui, só pegando um gancho na legislação especial, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela se refere, evidentemente, no tocante à violência doméstica contra a mulher, criando, na realidade, um impasse que permanece na doutrina, na jurisprudência, se
haveria necessidade de representação por parte da ofendida na lesão corporal leve, procedida contra a mulher ou não. Né? Parte da doutrina e parte da jurisprudência entende que a Lei Maria da Penha tratou com disciplinamento mais rigoroso a lesão corporal, ainda que leve, mas praticada em desfavor da mulher no contexto da violência doméstica, tornando prescindível a representação por parte da ofendida. Parte da doutrina e parte da jurisprudência entende de modo diverso, que há realmente a necessidade da representação por parte da mulher ofendida, quando ela tiver sido alvo, não apenas da lesão corporal de natureza leve, quanto também do crime de ameaça, outro delito de ação penal pública condicionada à representação, certo? A tendência contemporânea da jurisprudência é no sentido de entender como sendo prescindível a representação da ofendida, tendo em vista a interpretação que se confere de que a Lei Maria da Penha, ela, como um instrumento de proteção à mulher no âmbito da violência doméstica e familiar, ela não pode prescindir da representação da ofendida, porque muitas vezes a mulher se encontra em uma situação de absoluta vulnerabilidade, certo? Inclusive, a própria Lei Maria da Penha diz que não se aplicam aos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar os institutos da Lei 9.099, como a transação, como a composição civil de dano, como a suspensão condicional do processo, certo? Todos aqueles institutos que a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, tratou de consignar, certo? Mas não há ainda, nesse sentido, um entendimento acerca, um entendimento pacificado acerca dessa questão, certo? Pessoal, outra contravenção em espécie que a Lei das Contravenções nos traz, contida no artigo 25 do citado diploma legal, fala da posse não justificada de instrumento de emprego usual na prática de furto. Seria a chave mestra, a gazua, o pé de cabra, certo? Um instrumento usualmente utilizado na prática do crime de furto, certo? Existe uma crítica feita pela doutrina que diz que é razoável estabelecer que uma pessoa condenada por furto venha a ser pega com esses instrumentos, tenha, pelo próprio princípio da consunção, a conduta da contravenção absorvida pela conduta do furto, certo? Tendo em vista que a contravenção seria tão somente um ilícito meio para a prática do furto, certo? A doutrina entende que a contravenção penal do artigo 25 da Lei das Contravenções só se aperfeiçoaria, só estaria presente caso o pretenso possuidor desse tipo de instrumento, desse tipo de ferramenta, não praticasse o crime de furto, certo? E aí seria, por assim dizer, uma contravenção relativa assim, ao perigo, ao potencial perigo de se utilizar aquele instrumento, aquela ferramenta para a prática do furto. Se por acaso ele tivesse sido pego furtando com esse tipo de instrumento, a conduta da contravenção seria absorvida pela própria prática do crime do artigo 155 do Código Penal, pelo próprio crime de furto, certo? O artigo 26, na sequência, fala da violação de lugar ou objeto. Aqui nós temos uma contravenção própria, que só pode ser praticada no serralheiro, no chaveiro.
Isso aqui é a conduta do profissional que tenha esse tipo de competência, esse tipo de habilidade técnica, que, utilizando-se desse tipo de conhecimento, venha, por exemplo, a ingressar sorrateiramente em uma residência, certo? Violando a fechadura, né? Violando aquele obstáculo. Nós não temos, agora aqui nós temos exclusivamente a prática da violação em si, certo? A violação de lugar ou objeto, e não de eventual crime de furto. Né? Ou não? Sim. Não, eu vejo a conduta como atípica pelo seguinte. Vocês moravam no apartamento? Era de outra menina. Deu autorização. Como ela deu a autorização, eu não vejo como. Porque veja bem, aí faltaria o dolo por parte do chaveiro. Entendeu? Sim. Ele não perguntou de quem era o apartamento, se o apartamento era de vocês e tudo mais. Mas assim, presume-se, pelo contexto, que se trataria não de uma invasão, mas de uma entrada autorizada por parte do chaveiro. Né? Tendo em vista uma situação que, até mesmo se a menina não autorizasse, uma interpretação assim, bem garantista, a gente poderia dizer que a conduta de vocês estaria acobertada pela excludente diante da juridicidade do estado de necessidade. Né? Vocês tinham um trabalho para apresentar na faculdade, o tempo, evidentemente, urgia, e havia a necessidade premente de se entrar no apartamento, e vamos supor, se você não tivesse conseguido falar com ela, entendeu? Teria uma justificativa que poderia até, eventualmente, ser argumentada como uma excludente diante da juridicidade. O fato de um evidente estado de necessidade. Né? Que, evidentemente, não foi o caso, porque vocês pediram a autorização da garota, da outra menina. Entendeu? Sim. Assim, nesse sentido, eu vejo como a conduta do chaveiro como sendo atípica, né? Já que houve uma autorização e não houve por parte dele o dolo de se ingressar sorrateiramente no. É porque você tem cara de gente boa, você tem cara de ser uma boa menina e ele não imaginou que você tivesse, por exemplo, o ânimo de furtar alguma coisa, por exemplo, do apartamento. E ele deve ter inclusive, visto a aflição de vocês no momento. Vocês deveriam estar muito aflitas com a perspectiva de ter que entregar o trabalho e o trabalho está no apartamento da outra moça. Né? Certamente. Sim. Pessoal, existe uma contravenção muito interessante, preconizada lá pelo artigo 31 da Lei das Contravenções Penais, que consiste na omissão de cautela na guarda de animal. Aí nós temos um típico exemplo de contravenção penal culposa. É o caso do indivíduo que não guarda os devidos cuidados na custódia de um pastor alemão, um Rottweiler, um Doberman, Pitbull, um animal, um cão policial, um cão de guarda, que eventualmente possa vir a ofender alguém. É a contravenção penal do indivíduo, por exemplo, que deixa o controle do portão acessível a cães em sua casa, eles vão mordem o controle. Eu digo isso porque isso aconteceu. Uma situação interessante comigo e com a Emanuele uma vez. Nós estávamos voltando para casa
uma caminhada, e tinham 3 cães da raça Pitbull Terrier, sabe? Na rua da gente, assim. E o bom é que Manu ficou evidentemente muito assustado, e disse, não, você não pode demonstrar medo. Prossiga caminhando normalmente, entendeu? Eles não vão nos atacar se a gente não demonstrar medo. E nós chegamos em casa, entramos e eles nos acompanharam até lá e não nos atacaram, entendeu? Evidentemente que... Não, aí Emanuel ligou para a proprietária dos cachorros. Imagina o susto, você chegar em casa e ter 3 pitbulls e seguindo. Se a gente demonstrasse qualquer espécie de medo e fugisse, aqueles cachorros nos estraçalhariam. São animais muito fortes. E são animais naturalmente propensos à defesa e ataque. E assim, certamente deveriam ser cachorros treinados, porque eles não nos atacaram, porque a gente não demonstrou uma postura de fuga, de medo e tal. Aí a Manuela ligou para a proprietária que alegou que tinha deixado o controle assim, em cima de uma mesa e eles teriam mordido o controle do portão eletrônico e teria aberto e teriam se soltado. Por óbvio, essa senhora, por mais que ela não tenha tido qualquer intenção, daí se falar numa contravenção penal essencialmente culposa, certo? Ela descuidou da guarda desses animais. Né? Evidentemente, ela praticou a contravenção penal, lógico que ninguém suscitou qualquer espécie de procedimento com relação a ela. Não aconteceu nada, afinal de contas. Certo? Mas imagine só se tivesse acontecido com 2 pessoas que desavisadas, que estivessem por lá passando, que resolvessem correr. Certamente teria acontecido um ilícito ainda pior, né? De lesão corporal e, quiçá, de homicídio. Né? Tendo em vista, evidentemente, culposo por parte do proprietário dos animais. Né? A responsabilidade penal dos animais desapareceu com Justiniano. Desapareceu no Código Justiniano na antiga Roma. Né? Você pode responsabilizar um animal. Claro que tanto no âmbito da responsabilidade penal quanto da responsabilidade civil, ter-se-ia a responsabilidade pela prática do ilícito culposo, do ponto de vista do direito penal, e do ponto de vista do direito civil, a responsabilidade civil é pelo fato de coisas, no caso a coisa semovente, o animal, entendeu? Cuja responsabilidade, evidentemente, recai sobre o proprietário. Né? Mas, a princípio, ainda que não tenha havido qualquer espécie de dano à nossa incolumidade física, nem a de ninguém, houve, sem sombra de dúvida, a prática dessa contravenção. Haja vista o descuido, a desatenção, certo? De se omitir a responsabilidade do dever de cautela na guarda dos referidos animais, certo? Contravenção essa preconizada pelo artigo 31 da nossa lei das contravenções penais, certo? A lei das contravenções penais trazia uma contravenção interessante, o disparo de arma de fogo em via pública. Era tratado como contravenção. Hoje não. Hoje o disciplinamento é mais rigoroso, porque o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento tratou de criminalizar essa conduta. A conduta do indivíduo de disparar em via pública, né? Conduta das mais idiotas, das mais imbecis. Que a pessoa que, por exemplo, numa festa, num réveillon, numa comemoração da vitória do seu time predileto, ou por algum outro motivo dispara uma arma de fogo, desconhece o fato de que um projétil, quando é lançado, evidentemente, ele tem que retornar. Né? Ele é lançado na atmosfera, mas ele tem que voltar ao solo de alguma forma. Né? Logicamente, projéteis, balas
disparadas por armas de fogo, não faz uma trajetória infinita rumo ao universo. Logicamente que tudo que sobe tem que cair, tem que descer. Né? A própria força da gravidade é responsável pelo retorno desses projéteis ao solo. E se trata de uma postura extremamente imbecil, extremamente irracional, do indivíduo que, sob qualquer pretexto, dispara para cima. Desconhecendo certamente o fato de que aqueles projéteis eles vão retornar ao solo, podendo provocar lesões corporais ou até mesmo crime de homicídio, em detrimento de qualquer desavisado, qualquer pessoa que esteja passando. Recentemente, no Réveillon, aconteceu uma tragédia no estado de São Paulo, na cidade litorânea, em que o indivíduo, comemorando o Réveillon, de forma mais irracional de se comemorar algo, né, começou a disparar para cima com um revólver e atingiu uma criança de 8 anos de idade que se encontrava com seus familiares no quintal de sua casa, também comemorando o Réveillon. Essa prática, ela era tratada como contravenção penal, até o advento do Estatuto do Desarmamento, que tratou de criminalizar essa conduta. Né? Essa conduta hoje trata-se de uma conduta criminosa, tipificada pelo artigo 15, lá do Estatuto do Desarmamento, certo? Outra prática que era convencionada como sendo contravenção penal, lá no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, o ato de soltar balões, certo? Era tratado como contravenção. Após o advento da Lei dos Crimes Ambientais, esta postura igualmente estúpida deixou de ser uma contravenção e passou a ser um crime ambiental. O ato de soltar balões não se trata mais de uma mera contravenção penal, mas sim, hoje, possui um enquadramento legal de ser uma conduta criminosa prevista lá na Lei dos Crimes Ambientais, certo? O ato de disputar a corrida não autorizada ao volante de veículo automotivo, o famoso racha ou pega, outra atitude das mais deploráveis e das mais pueris que um indivíduo possa demonstrar, utilizar-se de um veículo automotivo para promover um pega, um racha, uma competição não autorizada. Essa postura, ela era encartada na Lei das Contravenções Penais, lá no artigo 34, certo? Como sendo uma infração de menor potencial delituoso, como sendo uma contravenção. Com o Código de Trânsito Brasileiro, certo? Retirou-se essa conduta da Lei das Contravenções Penais, certo? Encaixando-se essa conduta como sendo um crime de trânsito, certo? Há exemplo também do que acontece com o ato de dirigir em alta velocidade, que era uma mera contravenção penal e hoje passou a ser um crime de trânsito, um crime de direção perigosa. Como também a questão das alterações que o Código de Trânsito Brasileiro sofreu com o advento da chamada Lei Seca, certo? O ato de dirigir sob o efeito de bebida alcoólica ou de substância de efeitos análogos tratava-se de uma simples contravenção e hoje passou a ser crime. Dependendo do nível de alcoolemia no sangue do indivíduo, dependendo do nível do consumo de bebida alcoólica, a prática de dirigir alcoolizado pode ser tanto uma infração de natureza meramente administrativa, no âmbito do Código de Trânsito Brasileiro, suscitando as sanções relativas à multa e às demais penalidades administrativas combinadas pelo Código de Trânsito, quanto pode ser também um crime, né? A ingestão de bebida alcoólica ao volante em nível superior ao máximo permitido pela nossa legislação, trata-se de um crime de trânsito e não mais uma contravenção, certo?
Como vocês percebem, várias contravenções penais, várias condutas que eram consideradas contravenções, hoje são disciplinadas como crimes. Isso só vem a reforçar aquele entendimento doutrinário que a gente trouxe na aula passada, de que aquilo que hoje pode ser considerado crime pode ser transformado em contravenção e vice-versa, certo? Em razão do princípio da reserva legal, em razão do princípio da legalidade, que confere ao legislador penal, em caráter privativo, a missão de eleger quais daquelas condutas deverão ser consideradas como sendo criminosas e quais daquelas condutas deverão ser consideradas como sendo meras contravenções penais, certo? A exemplo do que acontece na tipificação de uma conduta outrora considerada irrelevante penal ou na descriminalização de uma conduta através da chamada abolício crimes, da transformação de um fato naturalmente típico, anteriormente típico, no fato atípico. Tudo isso em homenagem ao princípio da legalidade. Pessoal, mas feitas essas considerações acerca das contravenções penais em espécie relativas à pessoa, contidas justamente nessa primeira parte, essa parte especial da Lei das Contravenções Penais, vamos agora discorrer, meus amigos, acerca, pelo menos das principais, pelo menos das mais frequentes, das mais comuns, das contravenções penais referentes ao patrimônio, que são contidas ao patrimônio e, na sequência, a calamidade pública, contidas na lei das contravenções penais, certo? E também no tocante às contravenções penais referentes à paz pública e à fé pública, que são os títulos subsequentes da lei das contravenções penais. Nós temos, pessoal, lá no artigo 39 da lei das contravenções penais, a tipificação da contravenção penal da associação secreta, que consiste no grupo composto por mais de 5 pessoas que intencionalmente se reúnam com o objetivo de buscar ocultar a existência da finalidade dessa associação, certo? É necessário que haja, para caracterização desse ilícito, a ausência de regularização. Por quê? Existem associações, existem sociedades que elas, por sua natureza, pela sua própria natureza, de serem discretas ou secretas, elas exigem a presença de indivíduos que se reúnem de forma oculta, de forma secreta. Mas, evidentemente, é necessário que elas sejam regularizadas. A maçonaria, por exemplo, é uma entidade de natureza, de natureza filantrópica, de natureza nobre, inclusive, né, que se reúne. Eles dizem que eles não são uma sociedade secreta, mas são uma sociedade discreta. Mas que há uma regularização. A contravenção penal aqui, a qual faz referência ao artigo 39, seria desse tipo de associação sem a devida regularização, sem a devida regulamentação perante o poder público, certo? Como, por exemplo, uma seita secreta, uma associação de indivíduos que se reunissem visando, por exemplo, a prática do ocultismo, certo? Sem que houvesse qualquer espécie de regulamentação perante o poder público. Agora, há uma diferença fulcral entre essa contravenção penal da associação secreta da prática criminosa prevista lá no artigo 288 do Código Penal, a associação criminosa, antiga quadrilha ou bando, certo?
pelo fato de que, na associação criminosa, existe a reunião de 3 ou mais indivíduos, não mais de 4 ou mais indivíduos, como era na quadrilha humana, certo? Com a finalidade de cometer crimes, certo? Nesse caso, nós estamos diante de uma associação de indivíduos que vislumbram a prática delituosa, ainda que nem venham a praticar, certo? Mas há essa diferença fundamental entre a infração penal de menor lesividade, da contravenção penal da associação secreta, do crime e associação criminosa, certo? A diferença está na finalidade, nos objetivos aos quais se destina essa reunião de indivíduos, essa reunião de pessoas, certo? Pessoal, no tocante à poluição sonora, contemplada lá pelo artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, qual é a diferença entre crime de poluição sonora e a mera contravenção penal da perturbação de sossego? A poluição sonora é aquela genérica, aquela que atinge um número indeterminado de indivíduos, certo? Visando a poluir não só a questão do meio ambiente, no sentido da reprodução acima do limite permitido, mas também do ar, do solo, das vias hídricas, certo? Nesse sentido, a diferença reside no fato que a contravenção penal das vias da perturbação do sossego possui vítima perfeitamente determinada ou determinável, atingindo um indivíduo ou um grupo de indivíduos, certo? Diferentemente do que acontece no crime de poluição sonora, lá da lei dos crimes ambientais, pessoal. Lá da lei dos crimes ambientais. Outra contravenção importante, a simulação da qualidade de funcionário público. Aqui nós temos uma conduta estritamente subsidiária, no sentido que, se o indivíduo tiver como finalidade obter alguma vantagem ou causar algum prejuízo, induzindo alguém a erro, aí nós estaremos diante não dessa contravenção penal prevista no artigo 45 da Lei das Contravenções Penais, mas sim no crime de falsa identidade. Se o indivíduo tiver a finalidade de obter alguma vantagem patrimonial, aí nós estaremos diante do crime de estelionato, certo? E não dessa simples contravenção. Se o indivíduo não tiver qualquer finalidade específica, certo? E apenas simular a qualidade do funcionário público, certo? Estar-se-ia presente a contravenção penal deste artigo 45 da Lei das Contravenções Penais. O artigo 47 da Lei das Contravenções Penais traz o exercício ilegal de profissão ou atividade. Por exemplo, o indivíduo que se faz passar por taxista, um indivíduo que é indivíduo desempregado, por exemplo, que, utilizando-se de um carro particular, diz ser taxista. Essa conduta ela é tipificada como sendo o exercício ilegal de atividade ou profissão, certo? Lá do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais. E o falso médico, o indivíduo que se faz passar por médico, ele estaria cometendo uma mera contravenção penal desse artigo 47 da Lei das Contravenções? Não. Porque o Código Penal traz a tipificação lá no artigo 282 do indivíduo que se faz passar por médico sem o ser. E o indivíduo que se faz passar por advogado, certo? Sem que tenha, obviamente, a carteira da OAB, que consiste na autorização legal para o exercício da profissão de advogado. Com relação ao exercício ilegal da profissão de advogado, certo? A lei penal, ela
não tipificou como sendo a conduta mais grave do artigo 282, certo? No caso, com relação ao exercício ilegal da medicina, as consequências deste fato, elas potencialmente serão muito mais graves do que do falso advogado, ou falso corretor de imóveis, ou falso taxista, certo? Nesse sentido, a lei penal tipificou o exercício ilegal da medicina de forma específica lá no artigo 282 do Código Penal, certo? O indivíduo que se faça passar por uma profissão sem o ser, tirando essa situação específica, cometerá, então, somente a contravenção penal do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais. Uma contravenção penal muito polêmica, porque o costume tratou de, mesmo contra a legem, sacramentar essa conduta, que é tipificada pela Lei das Contravenções Penais. A prática dos jogos de azar, a Lei das Contravenções Penais, lá no artigo 50, tratou de tipificar como sendo contravenção a prática de jogo de azar, certo? O que é jogo de azar, primeiramente? Jogo de azar é aquele em que a perda ou ganho encontram-se delimitados tão somente pela alha, por meros critérios de sorte ou azar, certo? É aquele que não exige habilidade, é aquele cuja perda ou cujo ganho por parte do competidor derivará exclusivamente da sorte, ou pelo menos principalmente da sorte, como nas máquinas de caça-níqueis, como na maioria dos jogos de cartas, que não se exige habilidade. Dizem que o poker não é jogo de azar. O poker seria um jogo que exigiria habilidade. Mas a maioria dos jogos de cartas está condicionado, o sucesso ou insucesso está condicionado à mera alha, a critérios que são deixados exclusivamente à mercê da sorte ou do azar do competidor, certo? Como acontece na roleta, como acontece no dado, certo? E outras modalidades de jogo de azar, certo? Nesse sentido, a Lei das Contravenções Penais tipificou qualquer conduta em que isso inclui os famosos bingos, tão em voga atualmente na nossa adorada Caicó, né? Toda e qualquer modalidade de jogo de azar, ela é convencionada por parte da nossa legislação penal, que tange a Lei das Contravenções Penais, como sendo uma prática tipificada como contravenção. Né? Muito embora a gente perceba que existe um costume contra a lei, especialmente no jogo do bicho. O jogo do bicho, inclusive, tem um disciplinamento próprio. O jogo do bicho é tipificado lá no artigo 58 da Lei das Contravenções Penais, certo? O jogo do bicho é uma das instituições brasileiras, digamos assim. Dizem que a única coisa 100% correta no Brasil é o jogo do bicho, uma contravenção penal. Como diria o general de Gaulle, presidente da França, né? Esse não é um país sério. Você perceber a perspectiva de que a única coisa 100% certa no país seja uma contravenção penal, o jogo do bicho é uma prática usualmente adotada por boa parte da nossa população, em que pese tratar-se de uma contravenção penal tipificada na Lei das Contravenções Penais, certo? O ato de você fazer uma fezinha, certo? Ou o ato do banqueiro que mantém a banca do jogo do bicho, certo? O famoso bicheiro, certo? Trata-se de uma contravenção penal. Jamais houve a revogação, ainda que de forma tácita, do jogo do bicho. O jogo do bicho nunca foi descaracterizado como deixando de ser uma infração penal, certo? Toda prática nesse sentido trata-se de uma contravenção penal, certo? Sendo que tanto a prática do banqueiro quanto a prática de quem aposta tratam-se de contravenções, evidentemente com penalidades distintas, né? A penalidade do
do banqueiro, evidentemente, é bem maior do que a do apostador. Só que, na realidade, a gente percebe que, na prática, há uma verdadeira atipicidade anômala da conduta, né? Tendo em vista um verdadeiro costume contra a lei. Né? Outra contravenção penal totalmente fora do contexto da sociedade contemporânea, mas que ainda se encontra tipificada na lei das contravenções penais, é a contravenção penal da vadiagem, prevista lá no artigo 59 da lei das contravenções penais. O que seria vadiagem? Vadiagem é a prática do indivíduo que se entrega de forma habitual à ociosidade, certo? O indivíduo que, sendo apto para o trabalho, sendo válido para o trabalho, se mantém na ociosidade, sem a prática de atividade ilícita. Por exemplo, o pastorador de carros, o flanelinha, teria sua conduta encartada como sendo da prática da contravenção penal da vadiagem. Isso é uma inclusão inteiramente anacrônica de uma conduta que, na prática, foi tacitamente consagrada pelo costume, certo? Em que pese ainda permanecer como sendo, a exemplo do jogo do bicho, uma infração penal, que pese tendo permanecido como uma contravenção penal, certo? Há um questionamento se a prostituta, a mulher, ou o prostituto, mulher ou homem, se dedica à atividade profissional do sexo, estaria desenvolvendo uma atividade de vadiagem, se a prostituta seria ou não vadia. Há esse questionamento. Né? A doutrina entende que não, em razão de que sua atividade, embora seja considerada imoral pelos parâmetros da sociedade, da nossa sociedade, não é uma atividade ilegal, ou seja, não há a caracterização de uma atividade ilícita. Inclusive, a própria autarquia federal que trata da Seguridade Social, o INSS, tem no seu cadastro de profissões a profissão do profissional do sexo. De modo que a gente pode dizer que o exercício da atividade profissional do sexo, em que pese não ter sido regulamentado, como aconteceu em alguns países europeus, como a Holanda, a Suécia e a Noruega, por exemplo, não se trata de uma atividade ilícita, certo? O que é ilícito é a exploração da prostituição de outrem, a exploração da lascívia de outrem, o proxenetismo, certo? A manutenção de casa de prostituição, a prática do comércio de seres humanos. Mas a prática da sua própria prostituição, o indivíduo que se prostitui visando alguma contraprestação, seja ela financeira ou de qualquer outra natureza, é uma atividade que, embora ainda seja considerada pelos parâmetros da nossa sociedade uma atividade imoral, certo? Discutivelmente, ninguém vai dizer que é uma atitude louvável, que é uma atividade, digamos, profissional reconhecida como nobre, né? Evidentemente, para os nossos parâmetros, ainda é, pelo menos de uma sociedade fundamentalmente patriarcal, conservadora, machista, como a nossa, ainda é uma atividade imoral, né? Eu não estou fazendo aqui qualquer juízo de mérito, não. Pelos parâmetros ainda vigentes na nossa sociedade. Mas nem de longe trata-se de uma atividade ilegal. Portanto, a prática da prostituição trata-se de um indiferente, de um irrelevante penal, de uma conduta absolutamente atípica. Nem é crime, nem é contravenção. A lei das contravenções penais tipificou o chamado crime de mendicância. O crime de mendicância previsto lá no artigo 60, que seria a atividade do indivíduo se reunir em grupos para praticar a mendicância, para pedir esmolas, certo? Por exemplo, nos semáforos, certo? Esse artigo da Lei das Contravenções Penais, gente, ele foi
revogado, certo? Não há mais a presença desse crime de mendicância, dessa contravenção de mendicância. A Lei 11.983, de 2006, revogou, certo? No sentido de que o ato de pedir esmolas, o ato de viver de pedir esmolas, não se trata mais de uma contravenção. O Supremo já tinha, inclusive, considerado inconstitucional esse dispositivo da Lei das Contravenções Penais, certo? Outra contravenção penal ao qual nós podemos fazer referência, pessoal, seria, meus amigos, justamente a contravenção penal relativa à importunação ofensiva ao pudor, lá do artigo 61 da Lei das Contravenções Penais. O que significa essa importunação ofensiva ao pudor? Essa conduta caracteriza-se pela prática do ato de importunar alguém em local público ou acessível ao público, certo? Expondo-lhe a situação vexatória no tocante ao seu pudor, ao seu decoro. Esse crime pode ser exemplificado como o beijo forçado, a palpadela. Essa contravenção pode ser exemplificada como a palpadela, certo? Como o beijo furtado, o beijo roubado, certo? Inclusive, havendo uma importância muito grande, porque a Lei 12.015, que reformou os crimes, o tratamento dado aos crimes relativos à violência sexual, certo? Os crimes contra a liberdade sexual, suprimiu o chamado atentado violento ao pudor, nivelando todas as condutas dentro da rubrica do artigo 203 do crime de estupro. E aí, em tese, um mero beijo roubado com intenção lasciva poderia caracterizar crime de estupro, certo? Uma mera apalpadela dada de forma sorrateira, de forma inoportuna em uma determinada pessoa, poderia, em tese, configurar crime de estupro. A doutrina vem se debatendo contra isso, contra essa generalização, incluindo esta conduta na contravenção penal da importunação ofensiva ao pudor, certo? Quando o indivíduo, por exemplo, tenta agarrar, é muito comum isso em festa, eu acho uma grosseria, sem tamanho, sabe? Um dos gestos mais lamentáveis que um homem pode fazer é aquele de puxar uma moça pelo cabelo no festa. Um assédio descabido, inoportuno, deselegante, sabe? E francamente, do ponto de vista estratégico da paquera, inócuo, porque eu nunca vi ninguém escolar com ninguém usando esse tipo de tática, né? Eu acho que, sinceramente, as mulheres devem ficar com muita raiva, né? Mas não é muito comum essa história de uma deselegância grotesca, uma grosseria brutal, sabe? Coisa de vândalos. Seria, em tese, uma importunação ofensiva ao pudor, o famoso pescoção, o sujeito que puxa a garota pelo pescoço para dar-lhe um beijo, prática deplorável. Se caracterizaria como sendo essa contravenção da importunação ofensiva ao pudor. A pessoa expor publicamente uma pessoa a um gesto que depõe contra a moral, contra os bons costumes, contra a própria liberdade individual da pessoa humana, em especial quando se trata de uma mulher, né? Pessoal, o artigo... Professor Carlinhos vai dar aula? Pronto, meu querido, então, não se preocupe não, que eu estou encerrando aqui. Gente, a gente conclui o nosso estudo acerca das contravenções penais em espécie. Na próxima aula, vamos ficar aqui com a aula do professor Carlos Francisco do Nascimento, nosso querido professor Carlinhos,
e vamos encerrar a aula de hoje. A lista de frequência, pessoal, então, até a próxima aula. Muito obrigado aos que prestigiaram a nossa aula de legislação penal extravagante, na qual foi abordado o tema contravenções penais em espécie. Lembrando que os roteiros referentes à semana passada e essa semana vão ser postados no SIGA e que esse vídeo estará na minha página no Facebook e também na página do Grupo Direito Penal, o UFRN, pessoal. Uma boa tarde a todos e até a próxima aula.